Vamos falar hoje sobre o terror dos R1s de cirurgia geral, o tratamento clínico da apendicite aguda. Caramba, quando chega a minha vez de operar, eu tô aqui ralando, roendo o osso, né, fazendo papelada, acordado no plantão, e quando chega uma apendicite aguda, que é a minha cirurgia, o chefe vem e fala para usar antibiótico no paciente. E aí, está certo ou está errado? Qual a conduta atual na apendicite aguda? Bom, meu nome é Thiago Ferreira, sou cirurgião geral e vamos falar um pouquinho hoje sobre a possibilidade de tratamento clínico da apendicite aguda. Bom, a apendicite aguda é uma inflamação do apêndice secal, certo? Que tem uma maior incidência na infância e no adulto jovem, tá certo? E que pode ser dividida em complicada e não complicada. Bom, a fisiopatologia, tá? Ela ainda é um pouco discutida, tá? Existe uma inflamação sem a presença do apendiculito, que é um, um, um grãozinho, vamos dizer assim, de fezes, que fecha a luz do apêndice, tá? Aumentando a proliferação bacteriana intraluminal, provocando distensão e ruptura da mucosa, o que leva a um processo infeccioso local, tá? E tem formas de apendicite que não tem necessariamente a presença do apendiculito, tá bom? Mas o que acontece é que o apêndice secal inflama, infecciona, tá bom? E essa infecção precisa ser resolvida. E até hoje, o tratamento de escolha ainda é a cirurgia para retirada do apêndice, que não vai mudar em nada a vida do paciente, certo? Mas isso não é de agora, tá bom, pessoal? Já tem muito tempo que vem se estudando alternativas não cirúrgicas para o tratamento da apendicite. Quando que isso é possível? Bom, como eu disse, a gente pode dividir a apendicite em complicada e não complicada. A não complicada é o apêndice com a inflamação localizada, sem nenhum fator, nenhuma alteração local, tá? O flegmão, por exemplo, que mostra uma formação de abscesso local, por exemplo, que sugere a formação do abscesso local, sinais de peritonite generalizada, o paciente com sinais de sepse, já um quadro infeccioso mais alastrado pelo corpo. Bom, então, esses são sinais de gravidade, de alguma complicação da doença, ou sinais de imagem, né? Uma tomografia ou um ultrassom, por exemplo, que mostra um abscesso local ou na cavidade abdominal, líquido livre na região pélvica, por exemplo. Tá bom? Aí são sinais de complicação. A apendicite não complicada, ela não tem nenhum desses sinais. O paciente tem uma dor abdominal quase que inespecífica ainda, mas já localizando na fossa ilíaca direita, tá bom? Não tem irritação peritoneal e os exames de imagem não mostram nenhuma alteração, nenhuma complicação localizada, além do exame clínico também e dos exames laboratoriais não mostrarem complicações. Nesses casos, a cirurgia ainda é indicada para esses pacientes, mas existe a possibilidade de se tentar o tratamento com antibiótico. E isso já vem sendo estudado há mais ou menos 3 décadas, não é de agora que isso é tentado. Tá? Já tem mais ou menos 30 anos que vem sendo feitas tentativas de se criar um protocolo, de se criar um padrão para tratamento, né, da apendicite. Fazer a parte clínica ou fazer da forma cirúrgica. Bom, vamos lá. Então, os pacientes eleitos para o tratamento não cirúrgico são os pacientes sem complicação, com apendicite não complicada. Esses pacientes eles podem ser internados ou não, tá certo? Existem tratamentos que o paciente nem fica internado, recebendo antibióticos, tá bom? Analgésico, antibiótico e repouso também. O que os trabalhos mostram, pessoal, tá bom? E tem uma publicação bem legal, bem recente, de 2021, do New England Journal, que mostra que não existe diferença em relação a complicações desses pacientes tratados de forma clínica ou dos pacientes tratados de forma cirúrgica. Tá? A chance de complicação não é maior nos pacientes tratados de forma clínica. Tá bom? O que acontece é que mais ou menos 40% dos pacientes tratados de forma clínica vão ter um novo episódio de apendicite e vão precisar de cirurgia. Mais ou menos 40% desses pacientes tratados de forma clínica, em 5 anos, vão ter um novo episódio de apendicite e vão precisar de uma cirurgia para resolver isso, tá certo? Então isso é a grande diferença, porque em relação à qualidade de vida não muda nada, os pacientes tratados de forma clínica ou de forma cirúrgica têm a mesma qualidade de vida depois, né, do tratamento finalizado. Tá bom? Chance de complicação durante o tratamento clínico
não é maior também, não existe uma chance de ruptura maior com o paciente que está em tratamento clínico, por exemplo, recebendo antibiótico, tá bom? E em observação. Ele não tem uma chance maior de ruptura do apêndice, a chance é a mesma, tá bom? Do paciente já que já teve a ruptura, por exemplo, ou que acaba indo para a cirurgia. Esses pacientes, então, eles podem ser tratados de forma clínica. É uma decisão da equipe. Mas existem situações onde você deve evitar o tratamento clínico. Por exemplo, nas apendicites não complicadas em pacientes imunocomprometidos, por exemplo. Nesses casos, a cirurgia é indicada. Outra situação também, gestantes. Nesse caso, você precisa fazer a cirurgia. E também em pacientes com história de doença inflamatória intestinal. Nesses casos, você precisa fazer a cirurgia mesmo nas apendicites não complicadas. Tá certo? No caso de uma apendicite complicada, com complicação local, um abscesso localizado, por exemplo, você tem a opção de fazer prontamente a cirurgia ou então de fazer uma drenagem guiada por ultrassom ou por tomografia, uma drenagem percutânea da fossa ilíaca direita, desde que o abscesso seja localizado, obviamente, usar antibiótico, melhorar esse processo infeccioso e depois, de forma eletiva, o paciente ser submetido à cirurgia, por exemplo. Bom, então isso é possível também. Então a gente tem, né, o tratamento clínico, tratamento cirúrgico. O clínico, já coloquei aqui para vocês como deve ser feita a seleção do paciente. Então, apendicites não complicadas em pacientes que não sejam imunocomprometidos, pacientes, mulheres não grávidas, tá? E também sem história de doença inflamatória intestinal, tá bom? No caso de uma apendicite complicada com abscesso localizado, existe a possibilidade do tratamento cirúrgico e o clínico inicial, tá bom? Clínico, drenagem percutânea, que já é um tratamento cirúrgico, na verdade, né? Antibiótico e cirurgia posterior. E no caso das apendicites complicadas, tá? Com secreção na cavidade, tá? Paciente com sinal de sepse. Nesses casos, obviamente, não se tenta tratamento clínico no início, esse paciente já parte para a cirurgia de forma direta, tá bom? Então, esse vídeo aqui, pessoal, é para mostrar para vocês que existe sim a possibilidade de ser tratado de forma clínica a apendicite aguda. Bom, claro que não é a preferência do cirurgião, não é a preferência principalmente do residente em cirurgia que vai fazer essa cirurgia, tá bom? Mas é uma conduta médica aceita, bem estabelecida já na literatura médica, a possibilidade de se tratar apendicites não complicadas de forma clínica. Lembrando que 40% mais ou menos desses pacientes, em 5 anos, vão acabar tendo um novo episódio de apendicite, coisa que obviamente não acontece com quem operou na primeira vez, mas 40% desses pacientes vão ter um novo episódio de apendicite e vão precisar de cirurgia para resolver. Mas no contexto geral, de forma geral, qualidade de vida, complicações pós-operatórias, tudo isso é muito semelhante entre os grupos operados e os grupos não operados. Tá certo? Eu sei que isso vai contra a vontade de muita gente aqui, mas é algo que tem que ser dito porque é uma realidade, tá bom? Na verdade, pensando do ponto de vista médico e de indicação cirúrgica, pensando em todo o risco que é um tratamento cirúrgico, o tratamento clínico ele sempre deve ser tentado nas enfermidades antes do tratamento cirúrgico, claro, desde que não exista complicação. Então, fica aqui esse vídeo para mostrar para vocês que sim, é possível tratar uma apendicite não complicada sem cirurgia. Tá certo? Qualquer dúvida, é só enviar nos comentários, pessoal. Até o próximo vídeo.